Um gordinho fedido que sofria maus tratos em seu colégio foi transferido para um mundo de magia mágica e acaba fazendo com que uma gorila se apaixonasse por ele acidentalmente. Mas o que ele não esperava era que em certo momento essa gorila acabaria se transformando em uma linda garota de cabelos vermelhos, que por sinal ainda queria se casar com ele. O anime Shinka no Mi de 2021 vai nos mostrar as loucas aventuras que esse prota vai vivenciar. Começamos com um jovem garoto gordinho chamado Seiichi em seu colégio, quando repentinamente alguém anuncia no interfone escolar dizendo que era Deus, e que iria transferir os alunos para outro mundo como grandes heróis, e dar habilidades de um RPG padrão para os alunos. Ao formarem grupos para ir a outro mundo, o gordinho solitário acabou ficando sozinho, já que ele era fraco demais e fedia bastante. Quando Deus viu que ele ficou sozinho, deu uma habilidade a mais para ele, e vemos então o garoto do novo mundo, aparentemente passando por maus bocados para poder sobreviver. Ao avistar um aperitivo, ele é pisoteado por algo, e acaba encontrando uma fruta misteriosa, e descobre que era uma fruta da evolução. Ao dar a primeira bocada, percebe que ela era horrível. Apesar do nome da fruta ser fruta da evolução, não tinha acontecido nada com seu corpo, e ele decide explorar um pouco o mundo, até que ele encontra com alguns macacos reunidos. Mas como eles eram fortes demais para ele, o prota espera eles saírem para poder pegar as frutas da evolução que eles tinham, juntamente com as poções de recuperação. Após comer algumas frutas da evolução, um macaco chega em seguida dando uma surra nele sem dó nem piedade, e quando estava prestes a ser comido, o fedor dele apaga o macaco acidentalmente. Como consequência disso, ele ganhou alguns itens e habilidades, e percebe que conseguia ler o livro graças à habilidade extra que Deus tinha lhe dado. Depois disso, ele passa por um processo de evolução, onde seu corpo estava mais magro. 5 meses se passaram, e ele acabou sendo atacado por um lobo bem mais forte do que ele, mas ele consegue derrotá-lo em seguida com apenas um chute, apesar de ainda estar no nível 1, e ainda por cima ganha uma adaga. Mas como isso não era o bastante, ele passa por mais um processo de evolução, e faltava apenas uma evolução para que ele pudesse bater a evolução máxima. Seiichi então é surpreendido por uma gorila enorme que queria lutar contra ele, e ao checar os status dela, percebe que iria ser macetado naquele momento, e a luta entre eles começa, e ela fica encantada com ele. Ao receber um ataque em cheio, ele quase foi deletado, e a gorila revela seu nome, que era Saria, e ele logo é atacado novamente pela gorila fêmea, fazendo com que ele usasse pela primeira vez sua habilidade suprema de água, mas foi ele quem sofreu com isso. Quando ele recebeu uma sequência de ataques, Seiichi decide usar seu fedor para poder sobreviver, o que acaba funcionando parcialmente, já que ela se apaixonou completamente por ele após isso, e o sequestra em seguida. Na caverna da gorila, ela o mima com comida, que logo acaba comendo por estar faminto, e como se não bastasse, dá até roupas para que ele pudesse vestir. O prota então pensa em um jeito de sair dali, mas quase tem um ataque em seguida. Enquanto a gorila caçava alguns peixes, ele aproveita a oportunidade para dar o fora dali, mas é cercado por uma aranha gigante que é deletada com apenas um soco de Saria, e ele acaba tendo seu coração acelerado por um curto período de tempo. Logo vemos um esqueleto misterioso querendo que alguém salvasse ele das trevas, e voltando para a caverna, Saria menciona sobre as frutas da evolução, e revela que se alguém comesse 11 frutas daquela, a pessoa morria, e percebemos que Seiichi já estava com o pé na cova, juntamente com a gorila, e Saria não tirava o casamento deles da cabeça. Em certo momento, ela sai para poder caçar, e ele se aproveita disso para poder fugir dali mais uma vez. Agora vemos os alunos da escola que estavam de saco cheio de ficarem ali apenas treinando para poder derrotar o Lorde Demônio. Voltando para o prota, ele é perseguido incansavelmente por Saria, que tenta avisar a ele que aquela direção que ele estava indo era perigosa, mas ele não ouve e acaba chegando em uma caverna misteriosa, onde ao entrar, ele se depara com o esqueleto que vimos anteriormente, e vemos que o esqueleto era um Lorde das Trevas, de nível superior. Seguido disso, a batalha entre eles começa, mas Saria foi ferida no lugar do prota. Antes que ela falecesse, ela revela que possuía uma habilidade que permitia que ela permanecesse naquele mundo por um período de tempo, mesmo após falecer. E ela pede para que ele sorrisse naquele momento de tristeza, fazendo com que ele assim entrasse em modo fúria e lutasse a sério com o Lorde das Trevas, acarretando assim na derrota completa de seu adversário antes que o tempo de Saria acabasse. Depois de derrotar o Lorde, ele vai até a gorila que estava prestes a desaparecer, mas antes disso acontecer, ele acaba dando um beijo de despedida nela, permitindo assim que ela se transformasse em uma linda garota de cabelos vermelhos. Ao abrir o baú de recompensas, ele entrega algumas roupas para Saria vestir, e agora ele começaria sua última evolução finalmente, fazendo ele ficar bem mais atraente do que o normal. Agora sim é um prota de respeito, e a reação de Saria só confirma isso. Quando ela disse que o seguiria onde quer que ele fosse, aparece do nada um carneirinho bem cute, dizendo ser administrador da masmorra. Ele então dá alguns presentes para Seiichi e Saria, e teleporta eles dali logo em seguida. Saindo da masmorra, ele e Saria vão até a cidade mais próxima, e após derrotar um slime que estava em seu caminho, seu capacete se transforma em uma espécie de manto overpower, e percebe que aquilo tudo era obra do carneirinho cute.
Chegando na cidade, eles não tinham comprovante de identidade, então eles teriam que tocar na Gema da Verdade para poder passar. Após pegarem autorização para entrar na cidade, eles vão até uma guilda de aventureiros, porém se deparam com algumas cenas estranhas por lá, e ao tentar fugir dali, o mestre da guilda acaba cercando eles e os empurrando para dentro. Enquanto falavam com o mestre, Saria finalmente o convence a se registrar na guilda. Enquanto isso, alguns caras estranhos chegam para poder arrastar o prota para algum lugar, mas quando revelam a aparência dele, o líder dos caras estava com uma roupa estranha e altamente suspeita, fazendo com que ele fugisse dali como se não houvesse amanhã. Voltando para a guilda, eles descobrem que precisariam de um instrutor para poder pegar as missões da guilda e passar pelo teste, e o prota acaba babando pela instrutora chamada Arutoria, que após um pouco de hesitação decide aceitar ser instrutora deles. Ela então menciona as tarefas que eles teriam que fazer para serem aprovados, e ela fica envergonhada após receber um elogio deles. Saria acabou ficando em um orfanato para ajudar, enquanto o prota e a instrutora 10/10 ajudavam um garotinho. O prota iria demolir uma construção, mas ele acabou se empolgando demais e foi soterrado ali mesmo. E a Arutoria sai desesperada pensando que ele já tinha virado papel, e descobrimos que ela tinha algum tipo de azar em particular. Mas Seiichi sai dali como se não fosse nada, recebendo uma encarcada da 10/10 em seguida. Após isso, o último serviço dele seria levar um lobo gigante para passear, mas acaba fugindo como se sua vida fosse encerrar ali. Voltando para a guilda, eles recebem as recompensas dos serviços feitos, e como não tinham onde passar a noite, Arutoria permite que eles ficassem na hospedaria que ela estava, e eles aceitam de bom grado. Após uns dias, eles fariam um teste para coletar algumas ervas medicinais, mas ele sai correndo dali sem ouvir a explicação dela. Mais tarde, Saria mostra suas ervas, enquanto Seiichi apenas pegou alguns cogumelos, e ele sai novamente desesperado para poder coletar as ervas, mas foi um completo fracasso nisso. O prota então acaba avistando alguns monstros por ali, que quando veem ele, decidem convocar um troll gigantesco para poder acabar com Seiichi. Porém, ele para o ataque com apenas uma mão, e ainda suga a força de seu oponente para si, fazendo com que eles fugissem dali completamente desesperados. Voltando a Arutoria, ele recebe mais uma encarcada dela, e vemos em seguida os monstros de anteriormente levando uma encarcada de uma vilã deveras divina. De volta à cidade, eles foram dar continuidade no teste final da guilda, onde eles precisariam caçar 10 slimes, mas Arutoria percebe que o campo estava repleto de magia de teleporte e cancela o teste em seguida. Porém, ela acabou ativando uma dessas magias repentinamente, e eles foram enviados junto com ela para uma espécie de calabouço. Após conversarem um pouco, Arutoria entrega uma pedra mágica para ambos, onde permitia verificar a situação e localização de alguém do grupo, e ela em seguida, acidentalmente, ativa uma armadilha que faz com que eles se separassem na masmorra. Saria então usa a pedra guia que ela deu, mas não foi muito útil naquele momento. Enquanto isso, a instrutora lutava contra uma múmia. Seiichi e Saria encontram com uma espécie de baú de tesouro suspeito, que logo começa a se mexer e ataca o prota, mas é exterminada em seguida facilmente, recebendo alguns itens lendários como recompensa, e eles percebem que Arutoria estava em perigo. Vemos em seguida ela entrando em uma porta enorme, onde acaba ficando presa em seguida, tendo que lutar contra uma criatura que era muito mais poderosa do que ela. E mais uma vez, os estranhos estavam tomando uma encarcada da vilã 10/10, e descobrimos que o monstro que Arutoria tinha ficado presa era o Deus Dragão Negro, e ela acabou tomando sacode para o monstro, até que ela decide usar sua habilidade suprema para poder derrotar o Deus Dragão. Mas o poder do Deus Dragão estava muito fora da curva, e quando ela estava prestes a ser derrotada com um golpe final, Seiichi e Saria aparecem para poder salvá-la no último segundo. Se você quer ver como Seiichi vai desenvolver suas habilidades e juntamente seu romance com Saria, não esquece de fortalecer com o seu like, beleza? Foi uma honra e um privilégio ter você comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto. E aí, meu nobre e minha dama, beleza? Já que você me assistiu até aqui, aproveita para dar uma olhada nesses vídeos, assim você pode descobrir um anime novo para assistir e ainda vai estar me ajudando também.